Glória a Deus, amém? Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Eu fui muito abençoado também com os louvores desta manhã. Quero agradecer os irmãos, as irmãs que nos levaram à adoração nesta manhã que Deus separou para falar aos nossos corações, amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante assim a sua mão. Olha, tem uma jovem ali, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, minha querida irmã, é um prazer tê-la aqui conosco. Tem uma pequena lembrança da nossa igreja, um livreto do nosso querido pastor presidente de boas-vindas. Que você se sinta abraçada por todos nós, amém? Glória a Deus. Abraça o seu irmão. Falando em abraço, dê um abraço, um aperto de mão. Diga quão bom é vê-la neste lugar, nesta manhã, amém? Ou dá um tchau, ou dá um empurrão aí nele, um chute na canela, um soquinho assim no baço, bem de leve, coisa bem sutil. Vocês, quem tem irmão aí, irmã? Quem nunca brigou com o irmão, com a irmã? Olha, eu já tomei alguns socos do meu irmão aqui, quando nós éramos adolescentes, a briga era complicada, né? A minha irmã, coitada, 5 anos mais nova do que eu, então não tinha muito querido não lá em casa. Mas, assim, irmãos são assim, né? Tem algumas brigas, algumas adversidades, mas se amam, se abraçam e depois está tudo. Então, se somos família, não é para ninguém dar soco em ninguém, por favor, amém? Mas, certamente, temos algo maior sobre nós. Estávamos no grupo de vida dos casais nessa sexta-feira agora, estavam falando sobre relacionamento, sobre amor. E triste, quantos casamentos, quantos divórcios acontecem com casais que se amam. Triste constatar isso, mas casais se amando e se separam. Muito triste isso, mas eu começo a entender que se eu não tiver algo acima de mim, como aliança, a minha será volátil. Antes de eu ter uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um casamento com Deus. Eu tenho algo forjado espiritualmente falando. E em meio às lutas e adversidades de um casamento, eu sei quem é a primazia na minha vida. Eu sei a quem eu devo recorrer. Eu sei quem é a minha última instância. Eu sei quem é soberano sobre a minha vida e pode restaurar todas as coisas. Então, eu abro com esse introito nesta manhã, porque, meus queridos, se não tivermos Deus em nossas vidas, até amando você briga, até amando você separa, até amando você larga pessoas, mas quando tem um amor acima de todos, e Deus é amor, amém? Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor jamais acaba, amor, Deus é amor. Então, se você ama o seu cônjuge, e certamente deve amar, saiba que no âmago desse amor existe Deus. Senão é apenas sentimento. E sentimento passa. Sentimento um dia está mais forte, outro dia está mais leve, mas quando há Deus, Deus é eterno. Amém, igreja? É permanente, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E aí Deus que é eterno, que nos forja e faz que o meu amor não seja apenas sentimento, mas seja uma ação, uma atividade, um exercício, um equilíbrio do dia a dia. E é exercitado sim. Amar é exercício. Então, pastor, o senhor está me dizendo que é algo que eu tenho que forçar algumas vezes como estudo. Como você se esmera em chegar num ponto maior, o amor também é assim. Ele é exercitado, senão o amor esfria. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E esse amor é perante Deus. Então esse amor tem que ser exercitado. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, como foi falado no grupo de vida, vamos surpreender os nossos cônjuges, amém? Cada vez mais e mais, senão realmente casamentos são destruídos, divórcios acontecem, mesmo o casal se amando. Quem entendeu, diga glória a Deus. Amém ou não amém? Abram as vossas Bíblias, por gentileza. Eu quero trazer um texto veterotestamentário nesta manhã, que se encontra no penúltimo livro do Pentateuco, o livro de Números, capítulo número 24. Números, capítulo 24.
Tem números na Bíblia, gente? Tem vários, pastor. Tem capítulos, versículos, né? Mas eu falo do livro, realmente, o livro de Números, capítulo de número 24. Quem achou, em podendo, por gentileza, coloque-se de pé. Capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 9. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Assim diz a palavra de Deus. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo e que o Senhor plantou, como cedros junto às águas, águas de seus baldes, as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, foi lida a tua palavra, Deus, que por si só tem vida, que independe, meu Pai, do interlocutor, que independe do homem. Tua palavra é viva e eficaz, divide a alma do espírito juntas e medulas. Deus, quem se levantará contra ti? Deus, a tua palavra é eterna. Eu te peço em nome de Jesus. Eu tenho certeza, meu Pai, que quando a tua palavra é lida por si só, o mundo espiritual já se incomoda. E eu te peço por aqueles que aqui estão e os que não estão, Deus, que sejam tocados agora pelo teu Espírito. Deus, que a tua mão seja tocada sobre cada homem, cada mulher que aqui está e aqui não estão. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, do mais baixo, do menor até o maior, do mais douto ao menos culto, Deus, do mais entendido na palavra ao que está iniciando. Deus, eu te peço em nome de Jesus, venha falar conosco. Joga por terra todo impedimento no mundo espiritual. Traz santidade em nosso meio. Deus, quebra o pecado, quebra o jugo do pecado. Deus, que deve existir a partir de nós. Negando, não deixando, não resistindo, perseverando, dizendo não. Deus, traz santidade em nosso meio. Traz renovo em nosso meio. Traz entendimento de a quem nós servimos, a quem nós pertencemos e para quem estamos aqui, para que estamos aqui. Deus, fala conosco, nos usa, Deus, nesta manhã, traga o teu povo, traga aquele que está cansado, desanimado, traga em nome de Jesus, Deus, e venha falar conosco, tenha um tempo conosco nesta manhã, ou melhor, Deus, nós desejamos ter um tempo contigo, porque tu tens todo o tempo, tu és o Senhor do tempo, tu és atemporal, tu não precisas de nada, tu és o Todo-Poderoso, e nós precisamos de ti, e nós pedimos, meu Pai, fala conosco, tira de nós, meu Pai, todo querer entender mais, todo achar que tudo está perfeito, tira de nós toda possível soberba, toda possível pequenez também, toda baixa autoestima. Deus, fala conosco. Deus, queremos ser como crianças diante de Ti, Deus, que correm para os Teus braços, e fala conosco, meu Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode se assentar, por gentileza. Meus amados, essa passagem é uma passagem que estava lendo ontem à noite sobre ela, e Deus me levou a esse texto, e eu fiquei meditando sobre ele um bom tempo, e Deus falou muito ao meu coração sobre esse texto. Nunca havia pregado, obviamente já havia lido sobre esse texto, mas Deus tem nos levado a um momento difícil. A nossa sociedade, o nosso país, a igreja, eu falo a igreja, não falo a Conde Bonfim, eu não falo a Visconde Abaeté 33, eu falo a igreja espalhada pelos 4 cantos da terra, eu falo da sua membresia. Estamos passando por tempos difíceis, e meus queridos, eu creio que tudo na minha vida acontece em primeiro lugar no mundo espiritual. Se há algo no mundo espiritual errado, isso redundará
em falhas, em erros, em posturas erradas nesta terra. Obviamente que, por mais que eu esteja bem espiritualmente, situações difíceis eu passarei nesta terra, certamente. Jesus fala isso em João 16:33. Isso nós sabemos tranquilamente que passaremos por dificuldades, assim como Jesus passou. Mas muitas delas são alimentadas, originadas na nossa desobediência, na nossa falta de santidade, na nosso dia a dia sem realmente temer a Deus. Eu falo de temor a Deus, que eu vou falar de um homem chamado Balaão. Um homem que a Bíblia o fala, o chama como profeta. Certo é que era um homem que ouvia Deus, Balaão. Deus por várias vezes falou com Balaão, muito mais do que tantos outros ungidos de Deus na Bíblia. Talvez Balaão, todo errado, cheio de pecado, tenha sido um dos homens onde Deus mais falou. Audivelmente, através de terceiros, onde Deus mais falou com ele. Mas era um canalha. Era um falso profeta. Mas, e o título dessa mensagem, eu coloquei aqui, era: de onde eu não espero, Deus me abençoa. De onde eu menos espero, Deus me abençoa. Deus usa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Balaão, meus queridos, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, quando critica, quando faz algumas observações, alguns erros sinalizados à igreja de Pérgamo, fala: olha, tem alguns daí da igreja que são da doutrina de Balaão, que armam ciladas contra o povo de Israel. Balaão armava ciladas, apesar de se intitular profeta, e Deus usar aquela boca algumas vezes, como nós iremos ver, mas ele, por si só, o seu caráter era ruim. O homem armava ciladas. Judas, versículo 11, vai falar da ganância de Balaão. Balaão era ganancioso, Balaão era levado não apenas por dinheiro, porque você vai ver, nós não temos tempo para ler todo o texto, e não iremos fazer isso, depois você lê com calma a história de Balaão, mas chega uma hora que Balaão fala: olha, Balaque havia contratado ele para amaldiçoar o povo de Israel, ele fala assim: Balaque, por mais que você dê todo o seu dinheiro, seus bens que você tem na sua casa, não vai mudar a vontade de Deus. Ou seja, Balaão não estava nem tanto preso ao dinheiro, porque ele sabia que aquilo ali não daria resultado. Mas o status, a proeminência, o aparecer, havia tudo isso, a ganância não apenas financeira, mas também a aparência. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, vai descrever mais ainda sobre Balaão: preço da injustiça. Foi pago preço de injustiça, para ele fazer a injustiça contra o povo de Deus. Ou seja, Balaão é um homem de um caráter perverso. Por vezes ele foi, através de Balaque, rei dos Moabitas, ao ver o povo de Israel que estava chegando, Moabe fica ali a leste do Jordão, na altura ali do Mar Morto, e o povo de Israel já havia atravessado todo o deserto, estava por atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. E Balaque, rei dos Moabitas, ele começa a ficar temeroso e começa: olha, eu tenho que fazer algo para impedir que esse povo passe por Moabe e entre na terra prometida. E ele vai contratar esse homem, chamado Balaão. Obviamente um homem que tinha um nome famoso. Recorrer a esse homem porque, obviamente, Balaão tinha um status, tinha um renome, tinha resultados. Senão, o grande rei dos Moabitas não recorreria a ele. E ele vai e recorre, e Balaão se achega a Balaque, e aí o preço era o seguinte: olha, eu te darei X se você amaldiçoar o povo de Deus. Meus amados, durante o caminho de Balaão, indo até Balaque, até o reinado, até o palácio de Balaque, Deus aparece, fala com Balaão várias vezes. Numa delas, Deus fala: olha, não adianta, o povo é abençoado. Não adianta amaldiçoar Israel, porque o povo é abençoado. Mas mesmo assim, Balaão, ouvindo isso, entendendo que era Deus falando com ele, ele continua. Numa outra caminhada, Deus mexe na jumenta que Balaão estava, a jumenta cai, Balaão também cai, e Balaão, revoltado com a queda que ele teve, ele bate por 3 vezes naquela jumenta, e a jumenta fala com Balaão, gente. Olha que interessante. Um animal falando
com o homem. Deus usou a boca de uma jumenta para falar com Balaão. Colocou os dois no mesmo pé de igualdade, né? Talvez tenha sido assim. Dois jumentos falando, um com o outro. Porque um homem desprovido de caráter era Balaão. Mas a jumenta dá uma lição para Balaão. Fala o seguinte: olha, você me bateu 3 vezes. A jumenta, e era Deus falando, por que você está fazendo isso? Aí a jumenta continua a falar: poxa, por acaso, alguma vez, estou trazendo as minhas palavras, tá bom? Eu já fiz isso com você? Já fiz você cair do cavalo? Cair da minha montaria? E aí Balaão: não. Então alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa saiu do prumo. Isso não é normal. Era Deus falando com Balaão que aqueles caminhos eram perversos. Que aquele caminho era ruim. Aí por vezes, volte só um pouquinho no capítulo 23, versículo 5. Capítulo 23, versículo 5. Você vai ler bastante essa expressão nesses capítulos de Números. Números 23, versículo 5, que achou, diga achei. Olha aqui de versículo 5. Então o Senhor pôs a palavra na boca de e disse. Vá agora para o versículo 16. Encontrando o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse. Em todos os momentos, meus amados, eu poderia fazer isso aqui uma série de mensagens, porque cada vez que Deus abre a boca de Balaão para falar algo, é uma pregação linda. E Deus, pela segunda vez, abre a boca de Balaão para ele falar aquilo que ele não conseguia falar, mas ele teve que falar. Repito, um homem desprovido de caráter, da onde não se espera nada, um homem que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E agora tem que abrir a sua boca, ele abre por 2 vezes, e na primeira, Deus, através da boca de Balaão, fala: olha, aquilo que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Na segunda vez, Balaão com a sua boca, mas era Deus falando, diz: olha, contra o povo de Israel não vale encantamento, não vale maldição. Imagina um homem que foi contratado para amaldiçoar, com a sua própria boca, teve que abençoar. Da onde eu menos espero, Deus me abençoa. Deus, quando quer falar algo, quando Deus quer usar algo, quando Deus quer mostrar algo para nós, da onde eu menos espero, Deus fala. E Deus tem falado, meus amados, amém? Talvez de bocas que eu não gostaria de ouvir. Talvez de bocas que eu não esperava. Mas Deus fala. Deus fala. Então saiba que nada fica oculto, nada fica encoberto. Deus fala e mostra para você. Cabe a você, como homem e mulher de Deus, administrar a situação. Cabe a você, como homem e mulher de Deus, esperar o momento de Deus. Esperar a hora de Deus, esperar sim Deus reverter, Deus falar, Deus resolver essa situação. Amém? Da onde você menos espera, Deus falará. Então não se assuste se alguém ou algo que você não esperava venha a vir uma notícia que talvez o surpreenda para o bem ou para o mal. Mas certeza que deve existir em nós. E olhar espiritual. Espírito atento ao que Deus tem falado. Fique ligado. Extrai aquilo que é de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus, igreja. Capítulo 24, versículo 1 diz assim. E aí sim eu quero começar a mensagem desta manhã. O versículo 1 diz: vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro dos algouros de Balaque, né? Mas voltou o rosto para o... Amado, muitos interpretam esse versículo como falsidade de Balaão. Mas, amado, eu vou toda hora errar essas palavras. Balaão, Balaque são muito parecidas, tá bom? Então me perdoem. Mas ainda misturo com Abraão. Agora meti Abraão no meio também da história. Perdão. Mas o versículo 1, eu vejo como um estalo na mente de um momento de lucidez espiritual de Balaão. Onde o versículo, eu vou ler novamente, vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, ou seja, ele reconhece isso. Não foi esta vez, porque outrora havia e depois ainda iria. Como antes ao encontro dos agouros, mas voltou o rosto para o deserto.
Eu quero ler, e essa é a minha leitura, assim como Deus falou comigo, e respeito a interpretação de outros, mas aquele homem deu um estalo na sua mente, um estalo espiritual, ele se volta para o deserto, e como se estivesse estepefado, ou estivesse paralisado com uma visão, algo estupefado, algo espiritual que acontecesse na sua vida, ele se volta o seu olhar para o deserto, e olha o que diz o versículo posterior. Levantando Balaão os olhos, e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito. Em outras palavras, estava abrindo a boca de Balaão da mesma forma. Amém? Só muda a expressão, mas o produto é o mesmo. Deus estava abrindo novamente a boca. Quando num estalar, ele volta o seu olhar para o deserto, e ele vê ali, como diz o versículo 2, levantou-se Balaão os olhos, vendo Israel acampado segundo as suas tribos. Alguns falam que ali em Moabe, por ser uma região muito de planície, então seria difícil ele ter a visão de todo Israel, todo acampamento de Israel. Bom, essa é uma outra questão, e talvez seja até possível, porque eu quero entender esse texto, depois você vai ler mais, como um êxtase espiritual, como se tivesse tido um sonho Balaão, como se estivesse sendo arrebatado em pensamentos, mas Deus está falando com isso, isso é o mais importante, Deus estava falando com Balaão, amém? Deus estava abrindo aquela boca, e ele vê Israel todo forjado, todo guardado, todo organizado, o tabernáculo no meio, as tribos, as mais com um raio menor, ficavam os levitas, depois as outras tribos, todas organizadas em conjunto, algo lindo de se ver, um povo unido, um povo organizado, um povo santo, um povo numa visão só, um povo querendo realmente entrar na terra prometida, chegar no seu sonho. Isso, quando eu prego, meu querido, traga para a sua vida em nome de Jesus, amém? Traga para a sua vida organização, traga para a sua vida aliança, traga para a sua vida corpo de Cristo que você é, membro desse corpo, traga para a sua vida santidade, traga para a sua vida a dependência que você tem em relação ao seu irmão. Eu dependo de você, você depende de mim, porque somos membros desse corpo. E por isso eu tenho que ter uma vida no altar de Deus, para que você esteja também bem com Deus. É ou não é assim, meus queridos? Se eu estiver mal com Deus, você vai refletir isso. Se o seu irmão estiver mal com Deus, você também vai refletir isso. Porque você faz parte desse corpo, você é um membro desse corpo, você está interligado a ele. Quebra o teu dedinho para ver se você não vai andar torto. Assim é no mundo espiritual, assim é a vida do homem e da mulher de Deus. Mas Balaão agora tem essa visão linda de um povo organizado. Um povo preparado para conquistar o sonho deles. Ah, meus amados, nós temos muitos sonhos. Quem tem sonhos aqui a serem realizados, digam amém. Eu tenho inúmeros. Mas tem que haver santidade. Tem que haver postura, tem que haver temor. Falamos da graça e da lei, né? Vivemos da graça, glória a Deus, igreja. Às vezes eu entendo um pouquinho o período da lei. Porque o povo só aprende quando tem chibata. Infelizmente é isso. O povo só aprende quando tem que impor leis. Não é assim? Nosso país dá resultado? Eu sei que não dá resultado. Nosso país é recordista em códigos, em leis que não servem para nada, a maioria. Mas nós entendemos um pouquinho a tentativa de acertar algo, mas Deus espera que isso venha do nosso coração. Deus espera que venha isso de nós, do nosso âmago realmente, da nossa vida com Ele. Não precisa alguém falar, não precisa alguém bater, não precisa alguém disciplinar, não precisa alguém tirar. Eu sou, você é, Deus fala contigo, Deus fala conosco, amém, igreja? Deus falou com Balaão. E Deus começa a abrir a boca desse homem para falar algo lindo para o seu povo. Eu quero profetizar isso para o nosso meio, em nome de Jesus. Da onde eu menos espero, Deus me abençoa. Da onde eu menos espero, Deus nos abençoa. Talvez quem tenha amaldiçoado você, quem tenha levantado algo contra você, esse irá abençoá-lo.
Esse vai abrir a porta para você, esse vai ajudá-lo, esse vai levantá-lo, ele vai estar ao seu lado. Da onde eu menos espero, vem o socorro de Deus. Amém? Versículo 3. Olha aqui de versículo 3, do capítulo 24. Proferiu a sua palavra e disse, Balaão proferindo, lembre-se, é o Espírito Santo de Deus falando. Ele tomou Balaão, abriu a boca dele, e ele diz, versículo 3, proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos. Interessante essa expressão, homem de olhos abertos, porque é como, não sei se você já se surpreendeu com algo, às vezes eu estou lendo a Bíblia, e Deus fala comigo, eu fico assim, ó, parado, olhando, e fico viajando, leio o texto e fico olhando para cima, fico olhando, como se estivesse assim, realmente, num estado de catarse, num estado assim, realmente, Deus falando conosco. E você vai ver durante esses versículos, que provavelmente Balaão foi, assim, tomado por Deus. Tomado por Deus de quase ficar assustado, com os olhos abertos, daquilo que Deus está falando com ele. Amado, minha oração é que Deus, talvez não nesse visual, porque hoje, talvez Deus não precise fazer tantas coisas visualmente falando, porque Deus habita dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre Balaão. Hoje, o Espírito está em nós. Muito mais forte. Não está sobre o Espírito. O Espírito não está sobre nós. O Espírito está em nós. Quer milagre maior do que esse? Quer Deus falando mais do que isso? Talvez eu não tenha esse êxtase de ficar realmente estupefado com algo, mas que Deus haja de alguma forma pela qual eu venha ficar maravilhado com Ele. A minha oração, meus queridos, é que nós saiamos da nossa paralisia e normalidade espiritual. E que isso venha nos constranger realmente no nosso coração. Porque onde há o Espírito de Deus nos constrange. Constranger é tirar de liberdade de algo. O amor de Deus me constrange ao ponto de me impedir de errar, de pecar. É claro que eu vou errar, é claro que eu vou pecar, entendo o que eu estou falando, mas de eu relutar com aquilo e ficar indignado quando eu erro, quando eu falho. Balaão foi ali tomado um êxtase espiritual e o versículo continua. Homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos. Meu amado, ele estava ouvindo. Ele estava se alimentando de Deus falando. A palavra daquele que ouve os ditos de Deus, e ele ouvia muito. Não praticava nada, mas ele ouvia muito. Ouvia muito. Não praticava nada. Mas ouvia muito. E ouvia. Mas ele foi tomado ali num propósito pontual para abençoar o povo de Deus. Olha, guarda uma coisa para o seu coração. Nem que Deus tenha que usar pontualmente o pior do caráter que você possa imaginar para te abençoar, Deus usa. Amém ou não amém? Eu digo pontualmente, amém? Não é que Deus vai agir isso de regra, mas como exceção, se Deus tiver que falar algo contigo, e se esse for o instrumento, Deus fará. A questão é, darei crédito a Balaão? A questão é, como eu vou receber tudo isso? Como eu vou entender tudo isso? Quem está atento, diga glória a Deus. Aí o versículo continua. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus. O que tem a visão do todo. Meu amado, ou esse homem era muito louco, tão mentiroso, e nós não cremos nisso, porque a Bíblia fala que era o Espírito de Deus que está falando com ele. Ou seja, tem a visão. Meu amado, ele estava tendo uma visão. Ele estava tendo uma visão de Deus, um êxtase realmente espiritual, Deus falando com aquele homem. Aquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Era Espírito de Deus abrindo a boca de Balaão. Balaão, é isso que você está vendo. Balaão, você vai conseguir ficar de pé. Aí o versículo diz, versículo de número 4 ainda, finalzinho. E prostra-se, porém, de olhos abertos. Alguns entendem aqui que aqui ele estava dormindo já, tinha caído. Mas ele prostra-se de olhos abertos. Realmente há um estado assim de
meditação plena com Deus. Ele prostra-se, não sei se de joelhos, se ele cai, não sei, mas ele fica realmente vidrado em Deus. Amado, será que é tão distante isso de nós? Ou será que isso acontece quando eu leio a palavra? Quando eu venho à igreja? Será que isso é tão distante? Olha, eu creio que não. Eu creio que não. O Espírito não está sobre, está em nós. É o mesmo Espírito que veio sobre Balaão, um homem sem caráter. E nós estamos aqui e cremos na nossa mudança de vida, nossa luta diária, nosso testemunho de vida de mudança. Deus está em nós, amém, igreja? Glória a Deus. E prostra-se, porém, de olhos abertos, estupefado. O homem realmente maravilhado com Deus ali. Aí o versículo 5 continua, e eu quero profetizar isso para a sua vida, amém? Pastor, mas é da boca de Balaão. Pois bem, mas quem a abre e quem está falando é o Espírito de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, da onde você menos espera, Deus o abençoa, Deus fala. Então, não se surpreenda da bênção que virá sobre ti, amém? Versículo 5 diz assim, que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó. Amado, eu acho lindo esse versículo, eu vou falar como Deus falou comigo. Lembre-se, o povo estava às portas de Canaã. O povo estava se preparando, o povo andou 40 anos em tendas. Ó Jacó, ó passado, ó quão difícil andar no deserto, quão difícil mudar toda hora. Fecha a tenda, levanta a tenda, abaixa, levanta, tem que sair. Olha, a nuvem andou, vamos andar todo mundo junto. Monta o tabernáculo, desmonta o tabernáculo, monta as tendas, eram todas as tendas ao redor do tabernáculo. As tribos todas ao redor. Imagina quão difícil foi andar no deserto, armando e desarmando a tenda, montando e desarmando o tabernáculo. A nuvem andava, tinha que todo mundo ir atrás na mesma hora, andava falar, espera um pouquinho, eu estou com sono. Não, é agora. A nuvem andou, era a presença de Deus. A coluna de fogo era a presença de Deus. Tem que andar todo mundo. E assim o povo ia, de tendas em tendas. Mas que bom foi andar em tendas, ó Jacó. Mas essa mudança, nós vivemos dias de mudanças, momentos de transição. Talvez hoje você esteja empregado, amanhã desempregado, amanhã empregado novamente. Talvez você tenha tido um filho agora, ou seu filho saiu de casa. São mudanças, tantas mudanças que acontecem. Você vê criança de colo, eu vejo o casal, o John, a Natasha, com 3 crianças. Meu Deus, eu já passei por isso. Com 2 apenas, mas 3. Então, tempos de mudanças, tempos transitórios. Tenda representa isso. E talvez você esteja nesse momento agora, realmente de mudanças, momentos de circunstâncias diversas estão surgindo. Mas que boas, como a Bíblia diz, que boas são as tuas tendas. Que bom você estar em meio a isso tudo. Deus é contigo, Deus está contigo. Em meio a essas transformações, em meio a essas mudanças, tanto financeiras, nosso município, nosso estado, mas você se mantém fiel, está firme em Deus. Monta tenda, tira tenda, muda de apartamento, aluga outro, vai para outro lugar, mas está firme com Deus. Que boas são tuas tendas. Mudou de lugar, mas continua fiel. Teve que transformar algo, teve que se mudar, teve que terminar o namoro, começou outro, mas se mantém fiel. Momentos de transição, momentos de tendas. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, passado. Mas também a Bíblia diz, e o versículo 5 continua, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Deus tem algo fixo para nós, amém? Deus tem algo permanente para nós. Deus tinha Canaã para aquele povo, lá é a tua morada. Transitório tu estás agora, mas Jerusalém está aí, Israel está às portas, morada tua chegará, vitória vai chegar. Algo permanente, morada minha, que Deus me deu. Que boas são as tuas moradas, mas as tuas tendas também foram boas. Não as rejeite. O período onde Deus transformou, mexeu na sua vida, mexeu na sua família, mexeu na sua casa.
mexeu na sua vida sentimental, financeira, ministerial, tirou daqui, botou para lá. Que boas são as tuas tendas, para que eu possa falar, Senhor, obrigado pela tua morada. Obrigado porque agora é permanente. Agora tu me deste, isso é meu, tu me emprestaste e eu tomo posse. Glória a Deus, igreja. Deus tem algo melhor para te dar em nome de Jesus. Que boas são as tuas tendas, que boas são as suas moradas. Ó Israel. Israel, Deus prevalece. Jacó é aquele homem dúbio, né? Aquele homem que está em transformação. Mas tem Israel para nós. Tem morada fixa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo, diga amém. Deus está falando conosco, amém? Versículo 6. Como vales que se estendem. Como vales que se estendem. Isso é Deus falando através de Balaão. E ele está prometendo, olha, as tuas tendas são abençoadas, tua morada será abençoada, eu estou num êxtase espiritual, eu estou vendo o teu futuro, estou vendo Deus para você, falando para você. E digo mais, olha, os teus vales, como vales que se estendem, vai ser a sua vida. Será o teu momento, como vales que se estendem. Meus queridos, eu quero tomar o local onde eles estavam, amém? O local onde eles estavam ali, Moabe, ao lado do Mar Morto, continuação do Rio Jordão. O Jordão ali, o Mar Morto, é um vale mais profundo, região mais profunda da terra. Nós estávamos em Israel, em Jerusalém, e Jerusalém é montanha e vale, né? O tempo todo, sobe, desce. Já chegamos em Tel Aviv, subindo para Jerusalém, e depois em Jerusalém desce, fomos lá no Mar Morto, e desce, desce, desce. Quando você chega lá, meus queridos, assim, não dá a sensação de ser um vale. É muito longe, você não consegue ver. É muito longe. A distância entre as duas montanhas é muito longe. E a Bíblia diz, como vales que se estendem. Como vales que eu perco a visão, que eu não sinto que é um vale. Nós estávamos lá no Mar Morto e boiando no Mar Morto, né, missionário? Muito interessante aquilo ali, gente, maravilhoso. Eu tentava afundar, mas não dava. Só o Verde que foi, quase atravessou a fronteira e quase tomou um tiro lá. Mas assim, região mais inferior da terra. Mas, para mim, nós estávamos numa planície. Um vale que se estendia muito. Vale na Bíblia tem uma conotação interessante. Por quê? O povo de Israel era um povo de montanha. Era um povo bélico. E a montanha era uma localização estratégica para você guerrear. Então, era o povo que ficava nas montanhas. E os inimigos ficavam nos vales. Só que as guerras eram travadas aonde? Nos vales. Tinha que descer. Tinha que lutar. Se você não descesse, um dia o vale ia subir. E você seria tomado. E o povo de Israel, tantas vezes, né? Descia, grandes guerras, a guerra de Golias, Davi e Golias, no grande vale. Ou seja, um lugar de guerra, de batalha. Lugar também de vida, gente. Rios passavam ali. Ali passava o Rio Jordão. Ali era alimento. Vale lugar de alimento também. Vale lugar de provisão. É luta? É, mas tem provisão ali. Vai morrer de fome lá em cima. Tem que descer para se alimentar. É luta, é dificuldade, são batalhas. Nós passamos. Os vales, como a Bíblia diz aqui, como vales que se estendem. Vales longínquos, grandes. Lutas virão, sim. Mas, querido, há alimento lá em nome de Jesus. Há vitória lá, sim, em nome de Jesus. No que você está passando, há vitória, sim. Os vales se estendem a tal ponto de ser para mim, e olha que eu vou falar agora, interessante que veio no meu coração. Os vales se estendem tanto que para mim deixou de ser vale. Quando eu passo por uma luta e venço, a outra que vem, eu estou mais forte. Aquilo para mim que outros fazem uma tempestade num copo d'água, para mim, o vale passou a ser planície. O vale se estende tanto que, olha, meu amado, eu já andei tanto. O que é isso mais na minha vida, em nome de Jesus? Eu já fui até aqui, vou cair agora. Está amarrado em nome de Jesus. Repreendo toda a obra do diabo, do inferno na minha, na sua vida. Pode vir Balaão, pode vir a cangalha toda.
Há poder no sangue de Jesus. Os vales se estendem para mim, meu querido, não me assusta mais. Não é aquele vale todo côncavo, não. Ele se estende. Não é aquele vale estreito, é aquele vale largo. Onde para mim, querido, já estou experimentado, estou forjado. Ninguém me incomoda, porque Paulo diz, trago em mim as marcas de Cristo. Já apanhei, já passei, já lutei. Não me incomoda mais. Os vales se estenderam. Seja isso na sua vida, em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui, preste a parar. Querido, em nome de Jesus. Hoje talvez o vale esteja estreito na sua vida, realmente. É uma luta muito grande, mas quando você passar por isso, ele vai crescer, vai se estender. E a próxima que vier, você vai encarar de uma outra forma, em nome de Jesus. E vai poder encorajar outros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai se estender, Deus vai dar experiências, Deus vai te forjar, e você vai andar mais forte ainda. Já pisei nesse terreno, eu conheço. Já venci aqui, vou vencer de novo. Mas o diabo é burro. O diabo é burro. Amém? Ele tem a sua inteligência como anjo caído, porque ele sabe onde você é fraco. Só que ele é burro, ele só vai ali, né? Por favor, não seja mais burro do que ele. Já sabe que ele só vai ali. Você sabe que é sempre ali que ele vai. Droga. Você sabe que é sempre ali. Então, em nome de Jesus, resista. Já passei por isso, vou passar de novo e vou vencer. Amém, igreja? Glória a Deus. Continuando. Olha aqui de versículo 6 ainda. Como jardim à beiras. Olha, meus amados, Deus talvez tenha trazido poucas pessoas aqui para falar nesta manhã, para falar de uma forma muito específica, cada um de nós, na qual eu me incluo. Na qual eu me incluo. E aqueles que não estiveram nesta manhã, eu oro para que Deus fale também com elas. Que talvez estejam precisando talvez até mais dos que aqui estão. Sem qualquer julgamento da minha parte. Mas assim como Deus traz, eu sei que o diabo também pede de vir. Aí o versículo 6 continua. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos... Meus queridos, Israel é uma região desértica. São pouquíssimos rios, é o Rio Jordão e seus afluentes mínimos ali. Mas a Bíblia diz que o que Deus tem para o seu povo são jardins à beira dos rios, ou seja, manancial. Algo muito bom que Deus tem para nós, jardim à beira dos rios. A gente vai andando por Israel, a gente encontra uma porção de... Qual o nome daquela árvore? Sempre me esqueço. Da onde tira da expressão, mana leite e mel. Leite são das cabras. Tamareira. As tamareiras. Eu sempre tive uma pergunta, sempre não entendia. Poxa, e a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá para o arqueólogo perguntar, olha, aqui deve ser realmente um cultivo muito grande de mel, de abelhas. Não, aqui não tem isso não. Mas terra que manda leite e mel. A leite eu compreendo, as cabras. Não, aqui são as tamareiras. Da onde se tira o doce, o mel. Tem até uma lá na minha geladeira, fechada, lacrada ainda. Eu tive tanto zelo para não abrir, já estragou tudo. Misericórdia. É idolatria, pastor, quebra isso na sua vida. É uma recordação, meus amados, só isso, amém? Mas poderia ter comido e guardado o pote, né? Faltou tudo. Mas a Bíblia continua, gente, como jardins à beira dos rios. Meu querido, não tem rio. Não tem rio, Israel. Tem o Jordão ali, que vai nascer lá na Síria, desce lá no Monte Hermon, vai descendo da neve, vai passando, mas hoje Israel é conhecido pelo sistema de irrigação, em virtude da sua pobreza, esterilidade da terra. Não chove. Quando chove também, né? Cai muita água. Mas, meus queridos, Deus está vendo algo onde não tem. Vai sim ter jardim na beira do rio, na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vai ter. Como árvores de sândalo. Sândalo
aquele aroma. Você gosta do aroma de sândalo? Eu acho que eu peguei um certo trauma de sândalo, porque lá no centro da cidade vendem muito, então eu já olho, já sinto aquilo, meu Deus, lembro logo do centro da cidade. Aí essa lembrança não é boa. Eu quero fugir do centro, daquela tumulto, aí sinto o cheiro, alfândega. Na mesma hora, alfândega. Então não dá certo, é a rua da alfândega ali. Então, não quero trabalhar, quero ficar em casa. Mas perfume, meus amados. Em nome de Jesus, o versículo diz, como árvores de sândalo. Que eu possa sentir esse perfume de Deus na minha vida, amém? Em nome de Jesus. Em meio a tantas dificuldades, com um perfume, com uma árvore de sândalo. Que o Senhor plantou. Ei, querido, claro que nós participamos de tudo, mas é o Senhor que está plantando. É o Senhor que está semeando. É Ele que está colocando a mão. Porque tudo era contrário, a região é desértica. Olha, a região não chove. Olha, só tem um rio que rasga Israel, só isso. Mas o Senhor plantou e quando Ele planta, nasce, dá colheita, dá frutos. Glória a Deus. Como cedro junto às... Mas não é muito bom plantar cedro junto às águas. Assim como o pinheiro não é muito bom. Por quê? Porque ele chupa as águas, ele chupa muito. E os rios acabam sofrendo demais. Mas, meu querido, como cedro junto às águas não vão minguar, porque são muitas que virão. Em nome de Jesus, que eu tomo posse para a minha vida, meu querido, Deus vai lhe dar, e vai lhe dar em abundância, você poder abençoar outros. Essa é a promessa, eu estou pregando para mim, que estou passando uma luta imensa. Eu prego para você que, olha, o cedro vai ser plantado, vai chupar, vai usufruir, mas sempre vai ter água. Não vai acabar, eu vou poder abençoar. Tu abençoarás a muitos. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, na palavra. Glória a Deus. Pode tirar, porque tem muito para ser dado e tem a ser compartilhado. Versículo 7. As águas, diga aí, gente, que eu botei, sublinhei e não estou entendendo nada aqui. Águas o quê? Manarão. Manarão de seus? Amado, por que balde? Que balde eu vou no poço? A realidade do povo era poço. Não era manancial de águas. Não posso plantar cedro nem pinheiro, porque vai acabar com a água do rio. O povo dependia de poço, baldinho. Mas a Bíblia diz que águas manarão de seus baldes. Manarão baldes e baldes. Ou seja, vai ser algo abundante, muito mais do que poço. Amém, igreja? Manarão de seus baldes, muitas águas. Isso nós temos que crer pela fé, em nome de Jesus, amém? Que esses dias virão sobre nós. Que Deus nos encontre fiéis quando esse tempo chegar. Amém? Glória a Deus. Quão boas são tuas tendas, mas boas também são as suas moradas. Vou inverter que é melhor, né? Quão boas são as tuas moradas, mas as suas tendas também são boas. Aí o versículo continua. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. Sua sementeira terão águas abundantes. Vai dar fruto, vai nascer, vai dar vitória, vai ter produto. As águas serão abundantes. Amado, um homem que foi chamado para amaldiçoar, Deus usa a boca dele para abençoar o povo. Glória a Deus. Versículo 7 ainda, finalzinho. O seu rei se levantará mais do que Agag. O seu reino será exaltado. Agag era um rei dos amalequitas, que vai aparecer na história tempos depois. Por isso que muitos entendem aqui que Agag seria, na verdade, como o faraó, como uma dinastia. Mas pouco importa. Eu sei que o reino vai ser exaltado. Teu reino, tua casa vai ser exaltado em nome de Jesus, amém? Teus filhos serão exaltados. Você no emprego será exaltado. Amado, sexta-feira eu fui dar uma palestra em Duque de Caxias para um grupo de controladores internos pelo Tribunal de Contas, e eu me preparei muito para esse curso, né?
porque eu sabia que eu estaria diante de um grupo seleto, com perguntas realmente específicas, e a minha zona assim, de conforto é o direito, licitações de contratos, mas o tema envolvia muita contabilidade, então eu estudei muito a parte contábil e também fui em muitos amigos meus para me orientarem em possíveis perguntas. E eu comecei, e o tema da palestra era ordem cronológica dos pagamentos, que a administração tem que respeitar o credor na sua ordem. Ele liquidou a despesa, ele tem que ser pago no tempo correto. Quem liquidou antes não pode ser pago depois. Então, várias perguntas, liquidação quando você atesta uma despesa pode pagar. Mas nesse aspecto, ali, eu começo, e todas as minhas palestras começam com texto bíblico, todas. Eu dou aula também no Tribunal de Contas, então todas começam com texto bíblico. E como era a ordem cronológica, eu comecei Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, morrer. E eu falei do tempo ali, né? E falei do tempo cronos. O cronos, da onde vem a palavra cronologia. Ordem cronológica, aproveitei o gancho e falei do tempo, o tempo de Deus e o tempo cronos. O tempo de Deus, kairos, e o tempo cronos, que é o tempo do homem. E aproveitei para falar que o administrador não é Deus, né? Para pagar quando quer, a hora que quer e para quem quer. Mas o tempo dele é o cronos, é a ordem cronológica. Ele tem que respeitar esse pagamento. Ele tem que respeitar. E aí ele começou, meus queridos, eu fui ali muito honrado naquele lugar. Eu fiquei assim muito feliz em sair dali, porque as pessoas vieram a mim. E assim, o que eu esperava era o resultado natural da matéria que foi apresentada, e foi um resultado maravilhoso. Muitos falam, poxa, que apresentação maravilhosa. Mas chegou um rapaz no final, que ele chegou até mim e falou assim, olha, eu cheguei aqui, ele era o cerimonialista, ele apresentava todas as pessoas, e ele chegou até aqui, olha, qual a sua religião? Eu falei, eu sou evangélico. Ele falou, poxa, interessante, porque eu cheguei aqui questionando o meu trabalho. Até quando eu vou ficar aqui fazendo isso? Eu queria algo melhor, queria crescer. E quando você colocou aquele versículo, que há tempo para todas as coisas, Deus falou comigo. Ali eu já fiquei tranquilo, era Deus falando. Deus falando. Então, assim, em momento algum eu falei de religião, eu trouxe um texto e aproveitei a Bíblia para falar que a Bíblia ela é a fonte, inclusive, do nosso direito civil, penal. Então, coloquei a Bíblia como a fonte de tudo, lei de Talião, Hammurabi. Então, trouxe todo o contexto para entenderem que a Bíblia tinha tudo a ver com o contexto ali. Deus tem nos dado oportunidade, amém, meus amados? E nós sabemos que num público desse, eu não posso usar um linguajar simples. Então, você tem que se preparar. Existe cada grupo, tem como você alcançar, né? Um linguajar, uma forma de falar. E eu tenho certeza que ali Deus operou. Ali fui exaltado. Mas Deus quer nos exaltar, amém? Mas no tempo, não se esquive de falar de Deus. Aproveite as oportunidades. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa calada. Eu sou uma pessoa assim, tem que me indagar para falar. Eu sou muito assim. Eu sou muito no meu particular. Mas quando eu tenho essas oportunidades, eu não abro mão, meus amados. Eu não abro mão. Então, que você possa ter também, aproveitar eu sei da Érica, as dificuldades no seu trabalho, mas não deixa ali é um colégio cristão e não deixa de levantar essa bandeira. Então, assim somos nós, em qualquer lugar onde você esteja, sem passar por cima de ninguém, respeitando as leis, claro, respeitando, estamos num país laico, mas se você puder contextualizar, a Bíblia é o livro dos livros. Comecei assim. Quero falar de Salomão. O livro mais lindo do mundo. Ninguém pode falar contra isso. Ninguém pode falar contra isso. E assim Deus tem nos dado sabedoria, amém? Que você seja assim também. Deus vai nos exaltar. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus irá nos exaltar. Nosso trabalho, onde quer que for, onde Deus te colocar, exaltado você será. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí o versículo diz no versículo 8, estou quase acabando. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Olha o que Deus fala. Deus tirou Israel do Egito. O Egito é como um boi selvagem. O que Deus fez com Israel no Egito, que milagre, que libertação. Meu querido, olha para dentro de você, olha de onde Deus tirou você, de onde Deus o tirou. Talvez houvesse um boi selvagem dentro de você, que o segurava, que não deixava você ir para lá, para nenhum lugar, que o prendia.
E Deus libertou, Deus salvou, Deus fez proezas em nossas vidas. Fez com Israel, faz conosco, fará ainda. Amém? Glória a Deus. Cujas forças são como um boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos e as suas setas os atravessará. Versículo 9, presta atenção. Este abaixou-se, deitou-se como leão. Israel, tá? Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o? Meus amados, eu li isso aqui e não entendi nada. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem, no meio de uma luta vai deitar? Meu Deus. Mas aí, como todo texto tem uma continuidade, vá no capítulo 23, versículo 24. Olha o que diz o versículo 24 do capítulo 23. Balaão, novamente, Deus abrindo a boca dele, olha o que diz. Eis que o povo se levanta como leoa, e se ergue como leão. Não se deita até que devore a... Não se deita até que devore a... Então o leão não se deita antes de resolver o que tem que resolver. Antes de lutar e ter vitória. Aí eu leio o versículo 9 com entendimento. Este abaixou-se, deitou-se por quê? Porque já comeu a presa. Já lutou, já venceu, já forjou, já foi para a batalha, não desistiu. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leão. Quem o despertará? Ninguém. Ele já devorou todo mundo. Mas em nome de Jesus, você é esse leão. E eu creio, vai ter o tempo, vai ter o dia de você descansar um pouco. Tem o tempo de descanso em nome de Jesus. Tem o tempo, Senhor, obrigado por esse tempo, onde eu vou viajar um pouquinho, tirar um pouquinho de férias. Quem quer tirar férias aqui, diga glória a Deus. Ô glória. Ô glória. Não faça como Davi, né? Porque Davi tirou férias e arrumou um caso. Na época de ir para a batalha, para os reis irem à batalha, Davi ficou em casa. Ficar em casa, tirar férias, não é tirar férias de Deus, né, gente? Por favor. Mas nós somos como leão que a leoa, que se deita porque trabalhou. Lutou. Foi em frente. Orou. Está firme. Está lendo a palavra. E vai ter o tempo, sim, de descanso também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí, para finalizar. Benditos os que te abençoarem. E malditos os que te... Querido, é a boca de Balaão que está falando isso. Ele está dando tiro no pé. Ou não? Porque ele estava amaldiçoando. E ele, em vez de falar, abençoados serão os que te abençoarem, e malditos os que o amaldiçoarem. Ou seja, olha o que Deus faz, meu querido. Da boca onde só sai sujeira, vai sair coisas lindas dele. Pontuais, sim. Da onde você menos espera, Deus vai te abençoar. Da onde você menos espera, Deus vai entregar uma palavra para você. Da onde você menos espera, Deus vai te dar algo que o surpreenderá. Mas esteja atento, vigilante, porque Deus dará. Isso eu tenho certeza. Deus dará para as nossas vidas. Se Deus me encontrar fiel, nesse dia, Deus dará. Em nome de Jesus, amém? Quero chamar os irmãos do louvor. Vamos colocar de pé. Vamos orar, igreja. Vamos clamar nesta manhã, amém? Vamos orar a Deus. Vamos buscar em Deus uma resposta. Eu creio, como foi pregado aqui, meus amados, boas são as tendas, boas são as moradas, vales vão se estender, jardins serão dados, água vai transbordar. Água vai transbordar. Mas Deus quer me encontrar sim. Às vezes ficamos assim de olhos abertos com algumas coisas que acontecem. Como isso aconteceu comigo, meu querido? Eu quero que você inverta isso. Fique de olhos abertos com as promessas que Deus tem para a sua vida. Fique de olhos abertos com como Deus fala contigo. Fique de olhos abertos para aquilo que Deus vai fazer ainda na sua vida. Fique sim estupefado com tudo isso. Fique sim em estado de êxtase com tudo isso que Deus vai fazer. Não deixe que os problemas derrubem a sua vida. Não deixe. Você é um homem, uma mulher fiel. Se mantenha fiel. Se mantenha em santidade, que Deus vai responder. Deus vai responder a sua vida. Glória a Deus. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Vamos louvar de todo o nosso coração.
repreender, Deus. Quando eu penso ser o meu fim, tu és o meu começo. Se esse vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. Eu posso entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, Deus. um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Eu me rendo a ti, Senhor, faz prevalecer o teu querer. Pois tudo que eu preciso está em ti. Deus que surpreende, me ensina sempre que eu preciso mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Aleluias. Toda igreja de olhos fechados. O capítulo 23, versículo de número 23 também diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Igreja, que você possa dizer no seu coração, com a sua boca: que coisas tem feito Deus. Quão boas, Senhor, são as tuas tendas, quão boas são as tuas moradas. Senhor, eu quero te agradecer pelos tempos difíceis, pelas mudanças, pelas indas e vindas, Deus, pelas entradas e saídas, porque tu estavas ali, tu estava comigo, tu estava com teus filhos, com teu povo. Mas eu também sei que há morada para mim, há algo fixo, há algo sólido, há algo permanente sobre a minha vida. Deus, derrama sobre o teu povo, derrama sobre a tua igreja. Deus, aquele que está cansado, pensando em desistir, Deus vai superabundar água. Deus, derrama água sobre teu filho, sobre a tua filha. O cedro será plantado junto a ti, e tu terás em abundância para dar. Baldes de água sairão, porque tu terás a dar a muitos. Deus, é isso que eu creio. Deus, é isso que eu profetizo.